Eu não sei a quantos de vocês a literatura bíblica é familiar. Boa parte dos escritos que a gente tem aí do Antigo Testamento tem alguma coisa em torno de 3.000 anos. Então faz parte de uma cultura muito diferente da nossa. A técnica de escrita é diferente. Aliás, durante muito tempo não foi nem escrito. Não havia nem escrita para alguns dos textos que a gente tem. Aquilo era uma tradição feita, uma tradição transmitida de maneira oral. Pai passava para filho, que passava para neto e assim por diante. Depois vieram os primeiros escritos e assim por diante. Por que eu estou comentando isso? É que existem algumas diferenças culturais que nos são um tanto quanto estranhas, mas se a gente entender, há um outro nível de profundidade nas Escrituras. Por exemplo, nos escritos orientais mais antigos, e aí a gente inclui o Antigo Testamento, é muito comum transformar palavras em pessoas. É muito comum fazer uma personalização, uma personificação de determinadas palavras que são do nosso dia a dia. É como se nós dessemos substância a substantivos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O livro do profeta Zacarias, lá no Antigo Testamento, conta de uma visão que Zacarias teve. Deus deu a Zacarias uma visão. A visão era a seguinte, tenta imaginar a cena. Zacarias viu um cesto, um grande cesto, com uma tampa de chumbo por cima. Então, Zacarias estava lá recebendo de Deus uma visão, estava enxergando um grande cesto com uma tampa. Aí Zacarias pergunta, o que é isso? E aí Deus diz para Zacarias o seguinte, o que tem aí dentro é o pecado de toda uma terra. Aí Zacarias vê aquele cesto chegando, aí de repente o cesto tem a tampa de fundo tirada, Zacarias olha lá dentro e tem uma mulher lá dentro. Deus diz para ele, o nome dessa mulher é perversidade. E aí, duas outras mulheres com asas pegam esse cesto e levam para a Babilônia, onde um templo, onde um santuário está sendo construído para a perversidade. Ou seja, a perversidade ganhou uma personificação. Entendeu o que eu digo? Isso é bem comum no Antigo Testamento de uma forma geral. Se a gente voltasse um pouco mais, se a gente voltar no livro de Gênesis, a gente tem uma situação em que Deus diz para Caim, Caim, presta bem atenção. Estou vendo que você está transtornado porque a sua oferta não foi aceita e a de Abel foi. Presta bem atenção, Caim, porque o pecado está batendo na sua porta e está pronto para te consumir, está pronto para te dominar, como um animal que está do lado de fora da porta. Então, olha o que a literatura está fazendo. Está personificando o pecado, está transformando o pecado num animal que está atrás da porta, pronto para dominar Caim. Entendeu o que eu digo? Quando a gente lê, por exemplo, no livro de Salmos, a gente lê Salmo 23, que é um salmo bem conhecido, a gente tem lá Davi dizendo assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ora, como é que bondade e misericórdia seguem alguém? É que a literatura está transformando bondade e misericórdia em duas pessoas que vão seguindo Davi à medida que ele vai caminhando. Entendem? Na minha opinião, o melhor exemplo dessa personificação é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, principalmente nos 9 primeiros capítulos, fala a respeito de duas mulheres. Isso é muito interessante. Fala a respeito de uma mulher cujo nome é sabedoria e uma outra mulher cujo nome é insensatez. E aí ele vai dando forma a esses dois substantivos. Ele vai dando substância para a sabedoria e vai dando forma para a insensatez. E o escritor do livro de Provérbios diz assim, olha, a insensatez é essa mulher que grita pelas ruas, quando o marido dela sai de casa e viaja, e aí a mulher insensatez convida os jovens para a sua cama, que está muito perfumada. Já a sabedoria é uma outra mulher, que construiu a sua casa, preparou uma refeição e colocou a mesa, e convida os jovens a se sentar à mesa. Olha a diferença. A personificação da sabedoria e da insensatez. A sabedoria convida para uma mesa, convida para uma relação. A insensatez convida para a cama, convida para a sedução e para algo que é extremamente efêmero. Entendem o que eu digo? Então o escritor vai colocando isso de maneira muito própria, de maneira muito significativa, de maneira muito interessante.
Quando o Antigo Testamento é traduzido do hebraico para o grego, isso ganha um outro contorno. O livro de Provérbios ganha um outro contorno interessante, porque aí a tinta fica diferente. Já no mundo grego, a sabedoria é associada a uma mulher chamada Sofia, e a insensatez é associada a uma mulher muito conhecida na mitologia grega, chamada Ate. Ate é exatamente a insensatez, uma deusa alada que costumava pousar na cabeça dos homens e conduzir ao erro, enquanto que a sabedoria inspirava as pessoas a valores acima. Entendem? Então nós temos várias situações em que substantivos ganham substância. É uma técnica dos escritos antigos, em especial os orientais, para isso. Jesus também faz isso. Jesus também personifica alguns substantivos. Eu queria falar sobre isso com vocês. Mas antes, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu abrir um parênteses antes da gente ir aí para Êxodo capítulo 3. Algumas semanas atrás, fiz aqui um comentário e duas pessoas me chamaram a atenção e eu achei muito interessante. 2 semanas atrás, eu não sei quantos de vocês estavam aqui ou se viram aí pelo YouTube ou viram no podcast, eu falei aqui sobre um encontro de Abraão com 3 homens. É um texto muito conhecido, bem conhecido da maioria. As pessoas que têm minimamente uma familiaridade com a Escritura devem lembrar de um momento em que Abraão, meio-dia, está na porta da sua tenda e vê 3 homens se aproximando. Lembram desse texto? Abraão não tem dúvida. Abraão corre até os 3 homens e se prostra e se dobra diante do Senhor, é a expressão dele, e o adora. E convida o Senhor, que ele conhecia, porque não era a primeira vez que eles estavam se vendo, convida para que ele passe o almoço ali com Abraão. E Deus fica ali. Como eu comentei uns dias atrás, abrindo um parêntese, Deus sempre aceita o convite de estar à mesa com a gente. Mas o fato que eu comentei algumas semanas atrás é o seguinte: é conhecido de todos nós. São palavras de Jesus, são palavras de Paulo, são palavras de Moisés. Ninguém nunca viu a Deus. Já viram essa expressão? Na expressão de Paulo, Deus habita em luz inacessível. É impossível ao homem ver a Deus. Mas o texto lá de Gênesis, por várias vezes no caso de Abraão, no caso de Jacó, no caso de Gedeão, no caso de Sansão, no caso de vários, diz que eles viram o Senhor. Como é que é isso? Entendem? Se é impossível ao homem ver a Deus, na expressão de Jesus, se ninguém nunca viu a Deus, na expressão de Paulo, se Deus está numa situação em que nenhum homem consegue vê-lo, porque seria impossível ao homem ver a Deus, com quem é que Abraão estava conversando? Entendem? Isso é um detalhe importante. Por quê? O próprio Jesus nos conta a respeito disso. Lá no Novo Testamento, se você quiser dar uma olhada depois, lá no livro de João, no capítulo 8, Jesus diz assim: Abraão me viu um dia, me viu e se alegrou. Então, quem é que estava com Abraão ali? Jesus, que é desde sempre, que é de eternidade a eternidade, que se encontrou com Abraão, que se encontrou com Isaac, se encontrou com Jacó, se encontrou com Salomão, se encontrou com Gideão, se encontrou com várias pessoas, inclusive, que a gente nem sabe quem são, porque Jesus é desde sempre. Aquele Jesus que nós conhecemos no ano 0 da nossa história, e que viveu por aqui 33 anos, é um momento em que ele deixou a sua glória, assumiu uma carne como a nossa e passou por aqui. Período fundamental na nossa história, mas ele é de eternidade a eternidade. Nesse instante, ele está num trono, cheio de glória, à direita do Pai, de ponta a ponta. É importante a gente entender isso. Vários homens tiveram contato com essa figura humana, com esse, na expressão do próprio Jesus, esse filho do homem. Em alguns momentos, surge uma expressão também dessa personificação, que é o anjo do Senhor. Então, muitas vezes no Antigo Testamento a gente vê essa expressão, o anjo do Senhor, não é um anjo do Senhor, como a gente vai ver aqui agora. Então, agora, acompanha comigo, Êxodo aí no capítulo 3, dá uma olhada comigo nesse texto, eu queria acompanhar parte a parte com vocês, queria chamar a sua atenção para algumas questões que estão aí. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia,
levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Nesse momento da vida de Moisés, ele está com 80 anos. Ele viveu os primeiros 40 anos da vida dele lá no Egito, recebendo tudo aquilo que o principal império naquele momento podia dar para um ser humano em termos de conhecimento, em termos de habilidade, em termos de leitura, em termos de literatura. Não sei se vocês sabem, nesse momento o Egito já tinha várias bibliotecas, das quais poucas pessoas tinham acesso, é o caso de Moisés. Então aqueles hieróglifos egípcios já existiam naquele momento, então os primeiros 40 anos de Moisés foi ali, aprendendo muito. Só que ele assassinou um egípcio e aquilo deu ares de uma insurreição. E Moisés acaba fugindo, vai para uma região bem distante. Se nós tivéssemos o mapa aqui, depois se você tiver curiosidade, você dá uma olhadinha de onde que é essa terra de Midian. É muito longe do Egito, porque ele tinha que sair bem de perto do faraó, porque o faraó percebeu ali uma possibilidade de alguém que poderia tentar tomar o seu reino. Afinal de contas, eles cresceram juntos, o faraó e Moisés. Mas Moisés vai para bem longe. Agora ele está com 80 anos. Está ali pastoreando o rebanho do sogro dele, que é um sacerdote. Alguém pode estranhar, mas um sacerdote é que os midianitas são parentes de Abraão, lá de trás. Então está ali. Vamos para o versículo 2. Aí olha o que vai acontecer no versículo 2. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Então, olha só, surge aí de novo essa figura interessante, o anjo do Senhor. O texto vai dizer para a gente quem é esse anjo, só a gente continuar e prestar atenção. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Uma sarça, para quem não sabe, é um arbusto muito comum naquela região do deserto ali. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, então ele olhou para o arbusto, viu lá que o arbusto estava pegando fogo, ele não se consumia pelo fogo. Versículo 3, Moisés dizendo, que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso mais de perto. Versículo 4, como é que começa o seu versículo 4 aí? O Senhor. Então deixa eu fazer uma pausa aqui. Quem é que estava na sarça? O anjo do Senhor. Só que agora o texto está dizendo para a gente, é o Senhor quem vai falar. Entendem o que eu digo? O anjo do Senhor é essa personificação, é esse homem que aparece aí, essa figura humana que aparece aí, e agora ele aparece numa sarça. Percebam, não é uma sarça que está conversando com Moisés, é o Senhor que está falando com Moisés. E ele diz o seguinte, versículo 4, o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, então, do meio da sarça, o que o seu texto diz aí? Deus. Então olha, o anjo do Senhor, o Senhor, e agora Deus. Deus o chamou, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. A terra é santa por causa da presença do próprio Deus naquele lugar. Então olha, essa figura humana, esse anjo do Senhor, que é o Senhor aí no texto, que é o próprio Deus, é a mesma coisa. Mas de novo eu quero repetir, ninguém nunca viu a Deus. Quem é que Moisés está vendo aí? Jesus. É importante a gente entender isso. Jesus está falando com Moisés. E aí acompanha o texto. Então, versículo 5, disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai. É interessante isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Veja, muito tempo depois de Abraão, de Isaac, de Jacó, 450 anos mais ou menos. Então, são vários séculos depois de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para Moisés, esses 3 nomes eram história. Ele sabia que aquilo fazia parte da história dos seus ancestrais. Mas Deus deixa bem claro, queria te dizer, Moisés, é o seguinte, sou eu. Eu quem? O Deus de teu pai, Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés na hora teve medo de olhar. Versículo 7, disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei
quanto eles estão sofrendo. Por isso desci, para livrá-los das mãos dos egípcios e para tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto que os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, depois de se apresentar, Deus diz: Moisés, é o seguinte, tem um propósito para a sua vida. Tudo que aconteceu com você nesses 80 anos não foi ao acaso. Tranquilo? Não foi ao acaso. Eu tenho um objetivo claro. Você vai liderar a saída do meu povo daqui. Quer que eu troque? Não? Você vai liderar a saída do meu povo do Egito. Em 400 anos que esse povo está sofrido aí. Tudo bem. Moisés ouve tudo aquilo, entende aquilo, mas faz o seguinte comentário. Olha lá no versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu, versículo 11, para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Eu não vou entrar nesse detalhe, vou pular essa parte aqui, não vou entrar no detalhe a respeito de Deus falando que ia estar com ele, não vou entrar na parte do povo. Eu queria aqui pensar entre Deus e Moisés. Aí olha só o que versículo 13 diz para a gente. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? É uma pergunta muito sem sentido, sabe, gente? Que história é essa de qual é o nome dele? Para a nossa cultura isso não tem muita lógica, ainda mais nós que temos um histórico judaico-cristão. Só que nós estamos no Egito, 3.500 anos atrás, e haviam muitos deuses. Inclusive, quando Moisés fala assim, quem sou eu para me apresentar para o faraó? Porque o faraó era um deus. Quem sou eu para chegar diante do faraó e falar para o povo sair de lá? Então, na concepção daquele mundo, dentro da cosmovisão daquele momento, era muito difícil pensar na infinidade de deuses. Por exemplo, o próprio Nilo era um deus, o sol era um deus, e assim, uma infinidade enorme de deuses. Muito bem, aí Moisés diz assim, qual é o seu nome? Vou chegar lá diante da turma e vou dizer para eles, olha, quem é? O Deus qual que falou comigo? Na verdade, Deus já tinha dito, não já? Que Deus se apresentou? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas ele pergunta o nome. Ele não quer dizer que foi o Deus de Abraão, quer saber qual é o seu nome. E aí, gente, surge algo que é marcante em toda a Escritura. É muito difícil a gente caminhar em toda a complexidade, mas pelo menos um ponto aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você vai dizer aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Olha que coisa interessante. A partir de agora, esse vai ser o nome de Deus. Eu sou. Isso, inclusive, ganha dentro da língua hebraica um tetragrama, 4 letras, sem nenhuma vogal no meio do caminho. A gente traduz isso por Javé, Yavé, Jeová, mas o fato é, esse nome é Eu Sou. Seguinte, Moisés, diz para ele o seguinte, o Eu Sou me enviou até vocês. E continua, versículo 15, diga aos israelitas, o Eu Sou, ou seja, esse o Senhor aí em letra maiúscula, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, enviou-me a vocês. E aí olha que coisa interessante, esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Eu sou é o meu nome, e é esse o nome, vai ser lembrado de geração em geração. Esse eu sou acabou perdendo a pronúncia, ninguém sabe mais como se pronuncia isso, essas 4 letras, esse tetragrama, ninguém consegue mais pronunciar, mas o fato é, eu sou. E é isso que foi, durante muito tempo. Mas eu sou, como é que é isso? Graças a Deus por Jesus.
porque aí nós encontramos o Evangelho de João. E aí no Evangelho de João a gente vê essa expressão nos lábios de Jesus por 14 vezes. Isso é muito interessante. Depois tenha curiosidade e leia novamente o livro de João, o Evangelho de João. Você vai perceber lá João escrevendo na boca de Jesus esse eu sou várias vezes. Algumas vezes ele diz simplesmente eu sou. Então, por exemplo, quando os discípulos estavam no meio de uma tempestade num barco no mar da Galileia, à noite, tempestade, interessante, eram na sua maior parte pescadores dentro do barco no meio de uma tempestade, então o negócio devia ser feito, senão eles iam estar muito tranquilos, e não estavam. De repente Jesus vem andando sobre as águas, imagina a cena, tenta imaginar essa cena, um barco à noite numa tempestade, de repente alguém de roupa clara andando sobre as águas, o que eles pensaram? É um fantasma. Aí Jesus diz assim, eu sou, não tenha medo. Percebam, não é sou eu, Jesus, não. Jesus chega e fala, eu sou, não tenha medo. E aí, todo mundo para, inclusive a tempestade para, ele entra dentro do barco. E aí fica essa imagem. Isso vai se repetir várias vezes. Num outro momento, mais adiante, já próximo da sua morte, Jesus diz para os discípulos o seguinte, olha, vou falar para vocês, estou indo para a cruz, mas é importante, estou avisando de maneira prévia para vocês, estou avisando para vocês de maneira antecipada, para que quando vocês virem isso, saibam, eu sou. Então Jesus está se apresentando, aquele mesmo que falou com Moisés, é Jesus, é o eu sou, o nome de Deus de geração em geração, o meu nome daqui para frente. Quando Jesus, olha que coisa interessante, quando Jesus está a ponto de ser preso, então Jesus está lá nos seus últimos momentos antes de ir para a cruz, está lá no Getsêmani, passa por ali, está lá no Jardim das Oliveiras, aí Sinédrio manda prender Jesus, Judas vai junto, porque ninguém conhecia Jesus, Jesus era comum, passava desapercebido, tinha que ter alguém para dizer, é Jesus, e aí Judas vai junto com uma série de soldados que não são romanos, são judeus, são soldados lá do Sinédrio, os romanos vão entrar na história daqui a pouco, então os judeus, a nata do poder judaico daquele momento, Jerusalém, manda alguns soldados e eles chegam até Jesus, aí eles chegam e perguntam, quem é? Jesus não diz assim, sou eu, não, Jesus diz, eu sou. A quem vocês estão procurando? A Jesus, aí ele diz, eu sou. Quando ele diz, eu sou, os soldados, que sabiam do que ele estava dizendo, que eram judeus, dão um passo para trás e caem. Tal é a força dessa expressão, eu sou. Isso se repete várias vezes no livro de João, Jesus diz simplesmente, eu sou. Só que em alguns momentos, ele não diz só o eu sou, ele diz eu sou com mais alguma coisa. Ele diz, por exemplo, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então diz isso. Eu sou. E aí vai, né? Tenho certeza que na mente de vocês tem vários exemplos. É esse o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Nós precisamos entender quem é Jesus e o que ele é para nós. Jesus é o tudo de Deus para nós. É importante a gente entender isso. Quando Jesus diz que é a verdade, é importante a gente perceber a diferença. Ele não está dizendo para a gente assim, olha, eu tenho as palavras da verdade. São coisas muito distintas. Ele está dizendo, eu sou a verdade. Isso é bem diferente. Quando Jesus diz assim, mais adiante, ele diz assim, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Eu pergunto para vocês, desde quando a gente saber a verdade liberta a gente de alguma coisa? Por exemplo, você vai no médico, você está acima do peso, aí o médico diz para você assim, olha, estou fazendo seus exames aqui, você está acima do peso, beleza? Essa é a verdade a seu respeito. Então agora, já que você sabe a verdade, você está liberto, a partir de amanhã você começa a emagrecer. É verdade? Uma pessoa que tem problema com alcoolismo, aí ele vai, procura um amigo, o amigo dele fala assim, olha, eu queria dizer, ninguém quis te falar não, mas vou te contar a verdade a seu respeito, você tem problema com álcool. Não sabia. É mesmo? Essa é a verdade a meu respeito? Não, então a partir de amanhã eu não bebo mais. Entenderam? Desde quando saber a verdade liberta alguém de alguma coisa?
Inclusive, não sei se vocês sabem, uma boa parte dos estudos de Freud no início da psicanálise foi a partir desse versículo, porque Freud entendia que, se a pessoa souber a verdade a respeito dela, ela pode ser liberta. Isso é verdade? Saber a verdade liberta alguém de alguma coisa? A diferença não é saber a verdade. A diferença é saber que a verdade é uma pessoa. É bem diferente. São coisas muito distintas. Estava lendo um livro de uma pessoa que eu respeito muito, um chinês que morreu há muito tempo, tem livros escritos há mais de 100 anos, ele diz assim, ele estava recebendo uma carta de um irmão que pedia conselhos a ele, e a carta dizia assim: meu irmão, é o seguinte, um outro irmão nosso cometeu um erro muito grave comigo, grave, muito grave, gravíssimo, e eu não de um outro irmão, perguntando para ele assim: olha, um outro irmão nosso cometeu um grande erro comigo. Eu estou escrevendo para você pelo seguinte, eu queria saber, eu devo perdoar? Porque com toda sinceridade, eu não quero perdoar ele não. E nem sinto que devo perdoar o meu irmão. O erro dele foi muito grave, e eu estou em paz com Deus. Então, não quero perdoar ele não. Aí ele devolve a carta dizendo assim: olha, meu irmão, o que você está me perguntando é o seguinte, morre um amigo nosso, aí nós estamos lá no enterro, você me pergunta assim: será que eu devo chorar por essa morte ou não? Não faz o menor sentido. A questão é que a gente ainda não entendeu que não é saber a verdade. Não é saber que a gente deve perdoar que nos faz perdoar. É conhecer a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. É Jesus em nós que nos leva a perdoar. Entenderam a diferença? Jesus diz assim, olha, num episódio muito, muito interessante, ele está lá na casa de 3 amigos, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro tinha acabado de morrer. E aí está aquela bagunça toda, nossa, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido e tal. Aí Jesus diz assim, queria dizer para vocês, Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. A gente não percebe, mas ele não disse, eu tenho poder para dar a Lázaro a vida de volta, eu tenho poder para ressuscitar a Lázaro. Isso é o que a gente gosta de ouvir. O que a gente gosta de ouvir é o que Deus pode fazer por nós. Entenderam a diferença? Não é o que Jesus diz. Jesus diz assim, eu sou, de novo, ó, eu sou a ressurreição e a vida. É a grande diferença entre a gente pegar um pedaço de madeira, imagina um pedaço de madeira, que a gente usou num móvel qualquer, e enterrar. Enterramos lá, um pedaço de madeira. À medida que o tempo vai passando, o que vai acontecer com esse pedaço de madeira? Nada, né? Vai apodrecer lá. Agora eu pego um ramo e enterro. À medida que o tempo passa, o que pode acontecer com esse tronco, o que pode acontecer com esse ramo, e o que deve acontecer? Se ele tem vida, a vida brota. Eu sou a ressurreição e a vida. Se a vida de Deus em nós, nós passamos pela morte. Entenderam a diferença? Não é que Jesus ressuscita. Sim, Jesus ressuscita. Não é que Jesus dá a vida. Sim, Jesus dá a vida. Mas é bem mais do que isso. Ele é a ressurreição e a vida. Quando Jesus vive o episódio da multiplicação dos pães, muita gente começa a seguir Jesus. Muita gente. Na verdade, o auge do ministério de Jesus foi exatamente depois da multiplicação dos pães. Tanto que ele vai de um lugar para outro sem as pessoas perceberem, e as pessoas dão um jeito de achar. E aí ele diz para eles, olha, queria dizer para vocês, eu sou o pão da vida. Não é simplesmente que eu dou o pão. De fato, eu dou o pão. Tanto que dei para todos vocês aqui. Ó. Fiz o pão ser suficiente para todos vocês. Mas entendam, é mais do que isso. Eu sou o pão. Você quer encontrar satisfação plena, não é comendo um pão a cada dia.
mas é conhecendo o pão da vida. Entendem a diferença? Esse é Jesus. É o tudo de Deus para nós. Muitas vezes a gente se coloca diante de Deus para pedir para que Deus faça alguma coisa por nós, para que Deus nos dê alguma coisa. O que Deus já nos deu é muito maior do que isso. Ele nos deu a si mesmo. Ele nos deu tudo. O tudo de Deus é Jesus. Então não é simplesmente que Jesus nos mostra um caminho, é que Jesus é o caminho. Não é simplesmente que Deus nos dá a vida, Ele nos dá a Jesus que é a vida. Não é simplesmente que Jesus ilumina o nosso caminho, não, Jesus é a luz da vida. Entendem a diferença? Não é simplesmente que Ele nos dá o pão de cada dia, Ele nos dá o pão de cada dia, mas é mais do que isso, Ele é o pão da vida. Essa é a grande diferença. Jesus é o tudo para nós. Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus para pedir muita coisa, e na verdade o que a gente mais devia pedir a Deus é para que a gente pudesse entender quem é Jesus. Esse é o maior presente de Deus para as nossas vidas. Deixa eu mudar um pouco, queria te fazer um pedido. Abre sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9. A gente começou aqui a reunião, no início nem todos estavam, falando a respeito do livro de Hebreus. Dá uma olhadinha lá em Hebreus capítulo 9, e presta atenção junto comigo no versículo 11. Como eu disse aqui no início da reunião, a carta aos Hebreus, como o próprio nome está dizendo, é uma carta escrita aos nossos irmãos judeus, aos nossos irmãos hebreus, que conheceram a Jesus como Messias. Então, são judeus que estão muito acostumados com todas as questões do judaísmo. Aí olha só o que o texto diz, versículo 11, capítulo 9. Quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de uma forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Presta bem atenção nessa imagem. A imagem é uma imagem conhecida dos judeus. Um sacerdote que entra num tabernáculo oferecendo uma oferta de sangue. Olha o que o texto diz. Há um outro tabernáculo, não feito por mãos humanas. E o nosso sumo sacerdote é Jesus, que leva como oferta o quê? O seu próprio sangue. Então entendam, fundamental que a gente entenda. Jesus é o sacerdote e é a oferta. Jesus é, ao mesmo tempo, quem dá, e é exatamente o que nós recebemos. Entenderam? Eu vou repetir. Jesus é, ao mesmo tempo, quem dá e o que nós recebemos. Na expressão de Paulo, foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus, aprove a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude. Que em Jesus habitasse tudo que é pleno. Então, tudo, presta bem atenção no que eu vou dizer, tudo o que nós precisamos é de Jesus. Tudo o que nós precisamos é de Jesus. Jesus é o pão da vida, a luz da vida, a ressurreição é a vida, o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Amanhã, quando a gente acordar e a gente pensar num monte de coisas que a gente precisa, na verdade, no fundo, o que nós mais precisamos é conhecer aquilo que Deus já nos deu. E Ele nos deu o seu Filho. E o seu Filho é tudo. Tudo o que nós precisamos. Quando Paulo passava por uma enfermidade grave,
Ele entendeu isso. Gravíssima, ele entendeu claramente. O que Deus tem para mim independe de ser curado ou não. Então Paulo, mesmo sem receber a cura, foi curado, porque ele entendeu que Jesus era a cura. A minha graça te basta. Foi o que Paulo entendeu. Nós precisamos entender o que Deus já nos deu em Cristo, seu Filho, de eternidade a eternidade. Amém? Nós precisamos entender que isso é o nosso tudo. É exatamente isso que nos dá direção, exatamente isso que nos dá satisfação, isso que nos dá plenitude. Não são os nossos problemas resolvidos que nos dão direção, satisfação, plenitude. O que nos dá direção, satisfação e plenitude é conhecer a Cristo, aquele que é de eternidade a eternidade, de ponta a ponta. Ele é a luz da vida, ele é o pão da vida, ele é a ressurreição e a vida. Não é que ele nos dá essas coisas, ele também nos dá essas coisas, porque Deus é Pai. Dá. Ele nos dá o pão de cada dia. Mas o que ele quer nos dar é muito além de dar o pão de cada dia. Ele quer nos dar e já nos deu o pão da vida. Entenderam? Feche seus olhos. Esse é o meu pedido para vocês e é o meu pedido para mim o tempo todo. Deus amado, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender que o Senhor nos amou tanto, 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 que nos deu tudo, nos deu o seu Filho. Ajuda-nos a entender isso, ajuda-nos a mergulhar nessa profundidade, ajuda-nos a entender o que nós já temos, e não o que nós imaginamos que precisamos ter para ser alguma coisa. Em nome de Jesus, ajuda-nos a entender aquilo que muitos entenderam, que o Senhor é tudo nas nossas vidas. Em nome de Jesus mesmo é que nós pedimos. Amém. Espero que Deus nos abençoe nessa semana, nos trazendo muito entendimento a respeito dessa palavra. Uma boa semana para vocês, Deus os abençoe, em nome de Jesus.